Maldita reencarnação. Capítulo 39, A Praça. 1. Mesmo que eu tenha vindo até aqui, parece que vou embora sem ter a chance de ter uma boa conversa com você. Gilead se desculpou depois que pessoalmente encontrou o quarto de Eugênie nas primeiras horas da manhã. Esperando essa reviravolta, Eugênie acordou cedo e estava esperando a chegada de Gilead. Está tudo bem, dispensou Eugênie. Afinal, não faz tanto tempo que saí. Gilead o refutou. Como se passaram 2 meses, pode-se dizer que já faz muito tempo. Gilead parecia cansado. Pode ser apenas por causa de seu humor atual, mas parecia ter envelhecido alguns anos desde a última vez que Eugênie o viu. Hesitante, Gilead revelou. Evard foi decidido que ele acompanhará Theonis à propriedade de sua família. Então ele não vai voltar para a propriedade principal? Eugênie confirmou. Ele vai voltar por pouco tempo, mas logo sairá para ir para os parentes maternos. É compreensível porque ela está fazendo isso. Se ele ficar na propriedade principal, será difícil de muitas maneiras. Gilead murmurou enquanto olhava pela janela. Claro, não tenho a menor intenção de culpá-lo, já que você não fez nada de errado. Acho que posso ser considerado errado por ter espancado meu irmão mais velho, confessou Eugênie. Se tudo o que fez foi bater nele, então ele escapou levemente. Embora Gilead tenha dito isso como se fosse uma piada, não sou tão divertido quanto se poderia esperar. A família de Theonis reside no feudo Bossar do Império Kiel. O governante daquele feudo, Conde Bossar, é meu sogro. Como é um lugar calmo e pacífico, será um bom local para os corações de Theonis e Evard se recuperarem. Está preocupado que eles possam guardar rancor? Eugênie perguntou. Afinal, sou apenas humano, então é claro que estou. Gilead admitiu como uma risada amarga. Quando trouxe Ancila para a família principal pelo bem do clã, já estava preparado para carregar muito ressentimento por isso. Eu não me arrependo de ter feito isso. O nome Lionheart é pesado demais para ser carregado por uma única criança. Embora eu não quisesse que meus filhos fossem inimigos, acreditava que alguma rivalidade fraterna era necessária. Eugênie ficou em silêncio. Por isso não me arrependo, continuou Gilead. Embora Evard possa ser meu filho mais velho como futuro patriarca, suas habilidades estavam se mostrando insuficientes. Então ele precisava de irmãos. Precisava ser estimulado por uma rivalidade competitiva para reforçar suas fraquezas e assim se tornar alguém adequado para ser o próximo patriarca. Mas parece que falhei, tanto como patriarca quanto como pai. Lorde Patriarca, você é um bom homem, disse Eugênie enquanto estalava a língua em solidariedade. Gilead não era alguém que merecia tanta autocrítica. Pelo menos na visão de Eugênie, Gilead era um grande patriarca. Obrigado por dizer isso. Gilead pousou a mão no ombro de Eugênie com um sorriso irônico. Vim ao seu quarto tão cedo porque estava preocupado que pudesse estar se sentindo culpado por causa desse caso. Eugênie negou isso. Não me sinto nada culpado. É assim que deve ser. Porque fez a coisa certa. Quanto a Evard e Theonis, não se preocupe com eles. Você também não precisa se preocupar com Gerard enquanto ele estiver na propriedade principal. Sim, senhor. Eugênie sentiu-se grato por essas palavras. Embora Eugênie não tivesse motivos para temer o ressentimento de Theonis, ele sentia uma ligeira preocupação de que Theonis pudesse usar esse escândalo como desculpa para oprimir Gerard. Mas agora que Gilead o tranquilizou, não havia necessidade de se preocupar. Por outro lado, Ancila deve estar explodindo de felicidade agora, então deve cuidar bem do meu pai. Isso era indiscutível, pois Ancila conseguiu se livrar de seus 2 maiores obstáculos, Theonis e Evard, sem precisar fazer nada. Embora não se soubesse por quanto tempo esses 2 ficariam com seus parentes maternos, durante esse tempo, Ancila certamente se estabeleceria em sua posição como a senhora da propriedade principal. Ouvi de Lovelha como está indo muito bem.
disse Gilead, sua expressão se suavizando ao olhar para Eugênie. Acontece que você possui um talento incrível não apenas para artes marciais, mas também para magia. E não negligenciou seu treinamento nem por um dia desde que chegou a Aroth. Realmente estou muito orgulhoso do quão dedicado é. Eugênie tentou minimizar suas conquistas. É só porque estou animado para aprender algo novo. E isso é bom. Se não fosse adotado, Gilead engoliu essas palavras antes que pudessem sair de sua garganta. Em vez disso, ele disse: Cian e Ciel sentem muito sua falta. Eugênie aceitou a mudança de assunto. Eles ainda estão trabalhando duro. Estão trabalhando demais, é quase excessivo. Cian treina contra Gio e eu enquanto diz que se tornará mais forte que você, e Ciel também sai regularmente de seu quarto para treinar com Cian. Mesmo que ela não saísse enquanto eu estava lá, porque dizia que odiava o cheiro de suor. Bem, ela está em uma idade sensível, não é? Mesmo que sempre sorrisse para mim e mostrasse seu lado fofo quando era jovem. Falar sobre isso me faz sentir que o tempo realmente passou muito rápido. Gilead sorriu ao relembrar da jovem Ciel. Embora entendesse que Ciel estava apenas crescendo, às vezes ainda sentia falta das demonstrações de fofura de sua filha. Patriarca também tem outra coisa. Eugênie relutantemente começou a falar. É sobre como recentemente precisei gastar muito dinheiro. Muito dinheiro? Gilead repetiu curiosamente. Embora ele ainda não soubesse ao certo se Gargit havia conseguido ganhar a oferta pelas bolas do gigante, isso poderia ser uma surpresa mais tarde, então Eugênie decidiu trazê-lo com antecedência. Eugênie tossiu e começou a explicar sobre Gargit e suas bolas gigantes. Você está dizendo que ele comprou os testículos de um gigante? Os olhos de Gilead se arregalaram de surpresa. Assim como Eugênie, ele não conseguia entender como alguém iria querer comprar as bolas de um gigante por um preço tão alto. É realmente tão bom para o corpo? Gilead se perguntou, incrédulo. Bem, mesmo que fosse realmente benéfico para o corpo, ele não gostaria de comer. Como os gigantes já são tão grandes, seus testículos devem ser incrivelmente grandes. Então como você pode comer algo assim sem enlouquecer? Deve ser isso mesmo. Confirmou Eugênie. Ainda um pouco perturbado, Gilead hesitantemente começou a falar. Não há problema com isso. Se realmente precisa, então e eu também conheço o Visconde Stelord. O Visconde Stelord era o pai de Gargit. Ao se lembrar daquele parente volumoso e musculoso, Gilead assentiu e disse. Não se preocupe em gastar dinheiro. Não importa o quão caro seja, se precisar de algo, sinta-se à vontade para comprar, não importa o que. No entanto, apenas, por favor, não compre nada relacionado à magia negra. Tudo bem eu ter isso aqui? Eugênie perguntou enquanto apontava para uma mesa no canto de seu quarto. Em cima da mesa estava o coração de unicórnio que trouxe do antro de drogas. Já foi verificado pelo mestre Louvelha. Eugênie o tranquilizou. Embora fosse para ser usado como um sacrifício, eles não chegaram a oferecê-lo de verdade, então o mestre da torre disse que não tinha nenhum vestígio de magia negra nele. Se for esse o caso, não tenho problemas com isso. Respondeu Gilead. Está tudo bem eu ficar com ele. Você ganhou em batalha, então não vejo por que não. Mas quem realmente comprou foi Evard, não se preocupe com isso. Já que passou por muitos problemas por causa dele, não deveria pelo menos aceitar algo assim como compensação. Ao dizer isso, Gilead se levantou e continuou. Claro, fora isso, se precisar de alguma coisa, fique à vontade para comprar, não importa quanto custe. Você não precisa obter minha permissão todas as vezes. Muito obrigado. Respondeu Eugênie agradecido. Embora tivesse recebido essa garantia, Eugênie não tinha nada que realmente quisesse comprar. Se ele vagasse pelas casas de leilões da Rua Bolero, poderia encontrar alguns itens raros, mas, além de seu valor inerente, eles não seriam de muita utilidade para Eugênie.
Claro, pedaços de mana como o coração de um unicórnio ou pedras de mana eram de grande ajuda para aumentar os níveis de mana. No entanto, não era necessariamente uma coisa boa tentar fazer uso excessivo deles apenas por causa disso. Em vez de aumentar a força, a capacidade de mana, era melhor aumentar gradualmente a quantidade de mana que se tinha. Embora eu pudesse ficar tentado se houvesse um coração de dragão, não importa o quão útil fosse o coração de um monstro, ainda era apenas o coração de um monstro. Eles tinham muitas impurezas e reduziam a pureza da mana de alguém quando usados. O mesmo acontecia com as pedras de mana. A mana obtida através deste método não corresponderia ao corpo da pessoa, e muita mana era perdida durante o processo de refinamento no corpo da pessoa. No entanto, o coração de um dragão era uma história diferente. Um puro pedaço de mana que, se absorvido adequadamente, pode permitir que o núcleo cresça sem perdas. Mas o único problema era que eles eram terrivelmente difíceis de encontrar. Não era uma questão de ser ou não possível caçar um dragão. A questão era que era estritamente proibido. Em sua vida anterior, ele e seus companheiros tiveram a sorte de absorver um coração de dragão. Enquanto estavam se aventurando por Elmut, encontraram um dragão moribundo e, seguindo os últimos desejos daquele dragão, o grupo pegou o coração dele e o compartilhou entre eles. Parece que preciso ir agora, disse Gilead enquanto olhava para o céu do amanhecer. Não precisa sair e se despedir de mim. Além disso, temo que Theonis não tenha nada de agradável para dizer se te ver. Eugênia assentiu e disse: Por favor, dê meus cumprimentos ao meu pai, Cian e Ciel. Ah, e Ancila também. Tudo bem. Gilead reconheceu com um sorriso. Certifique-se de continuar trabalhando duro a partir de agora. Gilead não sentiu necessidade de dizer algo assim. Mesmo que não dissesse nada, tinha certeza de que Eugênia continuaria fazendo o seu melhor. Além disso, não queria sobrecarregar Eugênia com palavras desnecessárias. Embora eu realmente não acredite que ele se sentirá sobrecarregado com algo assim, Gilead pensou. Mas Evard não foi capaz de suportar a pressão colocada sobre ele pelo ambiente. Isso tornou Gilead mais cauteloso do que antes. Depois de mais uma vez olhar para Eugênia com olhos afetuosos, ele saiu da sala. Depois que Gilead foi embora, Eugênia suspirou. Parece que até os patriarcas têm dificuldades. Como esperado, Eugênia ainda não queria se tornar o patriarca. Depois de reafirmar esse desejo, Eugênia caminhou até o coração do unicórnio. Não havia razão para procrastinar inutilmente, então estava pensando em absorver o coração do unicórnio ali e agora. Havia vários métodos para fazê-lo. Embora comê-lo diretamente fosse uma boa maneira de fazer isso, Eugênia não escolheu usar um método tão bárbaro. Enquanto circulava a fórmula da chama branca, ele alcançou o coração. Esta é a maneira mais limpa e fácil de fazer isso, Eugênia assentiu. Ele estaria apenas extraindo a mana do coração. Esta era a maneira mais limpa de fazer isso se alguém pudesse exercer controle total sobre a mana. Eugênia concentrou seu foco e agarrou o coração do unicórnio. Voou. O coração começou a tremer com as vibrações. A mana contida dentro foi retirada completamente antes de ser absorvida por Eugênia. Ele não perdeu o foco enquanto examinava a pureza da mana. Bom, não há muitas impurezas. Uma enorme quantidade de mana circulou para seus núcleos. A partir dali era o passo mais crucial. Ele precisava que seus núcleos refinassem a mana enquanto removiam quaisquer impurezas desnecessárias. O trio de estrelas ao redor de seu coração começou a brilhar mais forte enquanto trabalhavam. Enquanto Eugênia calmamente direcionava a mana para fluir em seus núcleos, ele caiu em pensamentos. Se for assim, parece que posso alcançar a quarta estrela antes de completar 20 anos. Se as pessoas da propriedade principal tivessem ouvido isso, poderiam ter desmaiado de surpresa. Nos 300 anos da história do clã Lyonheart, nenhum ancestral conseguiu alcançar a quarta estrela antes de se tornar adulto.
Embora eu não consiga ter certeza de que uma estrela se formará apenas porque a quantidade da minha mana aumentou depois de 4 anos praticando a fórmula da chama branca, Eugênie percebeu algo. O aumento de estrelas não dependia apenas da quantidade de mana possuída, mas também de quão profundo era o entendimento da fórmula da chama branca e quão habilidoso era em circulá-lo por todo o corpo. A esse respeito, Eugênie tinha uma vantagem esmagadora sobre seus predecessores devido à sua vida passada, tanto em termos de melhorar sua profundidade de compreensão quanto em sua habilidade de circulá-la por todo o corpo. Essas eram as duas coisas que Eugênie definitivamente era capaz de fazer. O patriarca e Gion estão na 6ª estrela. Vermouth chegou à 10ª estrela. Alcançar a 6ª estrela por si só era suficiente para que você fosse reconhecido como um dos poucos guerreiros mais fortes do continente. Parece que vou ter que começar a misturar as coisas antes de chegar à 5ª estrela. Eugênie não tinha a intenção de seguir cegamente o caminho deixado pela fórmula da chama branca. Como já havia aprendido muitas coisas em sua vida anterior, sentiu que poderia fundir a fórmula com tudo o que herdou de Amel. Mas ainda é muito cedo para isso. Agora, ele tinha apenas 17 anos. Não havia necessidade de ser apressado. Enquanto pensava nisso, Eugênie tirou a mão do coração do unicórnio. Depois que toda a mana foi sugada do coração, ele encolheu para o tamanho de um dedo. Com um movimento de sua mana, ele desintegrou o coração. Em seguida, tirou o fragmento da espada do luar que mantinha em seu colete e o colocou no parapeito da janela. Agora tenho certeza, murmurou. O fragmento absorveu o luar que entrava pela janela e começou a emitir uma luz suave e pálida. Eugênie admirou a luz por alguns momentos. Custam 300 milhões de saus, disse Gargit enquanto devolvia o cartão de Eugênie com um olhar orgulhoso no rosto. Eugênie não pôde deixar de soltar um xingamento. Filho da puta! Providenciei para que depositássemos o pagamento em um banco público. Se não fizermos o depósito antes do meio-dia de hoje, o direito de comprá-lo será transferido para o próximo lance mais alto, então precisamos nos apressar. Sugeriu Gargit. Não podemos deixá-los para outra pessoa. Eugênie perguntou. Não, não podemos. Afinal, eu tive que participar de uma guerra de lances muito explosiva. Quanto foi o preço inicial? 50 milhões de saus. 50 milhões de saus para as bolas de um gigante e daí subiu para 300 milhões de saus. Realmente tem muitos idiotas insanos neste mundo. É porque é bem valioso. Gargit disse com um sorriso feliz. Se você estivesse lá para ver pessoalmente, provavelmente entenderia o que estou sentindo. Eugênie zombou. Mesmo que eu veja as bolas gigantes pessoalmente, elas definitivamente vão parecer bolas. Não, é diferente. Insistiu Gargit. Esmagadoramente. No mínimo, tenho certeza de que elas definitivamente serão esmagadoramente grandes. Elas eram peludas. Eugênie perguntou com curiosidade mórbida. Elas pareciam muito arrumadas depois de terem sido enfeitadas. Não diga mais uma palavra, porque realmente não quero imaginar como seria. De qualquer forma, como vamos fazer esse depósito? Eugênie e Gargit chegaram ao banco público do Pentágono. Eles estavam ali para depositar o custo das bolas na conta secreta da casa de leilões. Eugênie estava se sentindo confuso, pois esta era sua primeira vez em um banco desde que renasceu, e não sabia nada sobre fazer um depósito na conta de outra pessoa. Esta é realmente sua primeira vez em um banco? Perguntou Gargit. Eugênie hesitou em admitir. Não posso acreditar. Gargit parou em choque. Eu tinha ouvido falar que Gidol estava na merda, mas eles nem têm bancos lá. Como algo assim é possível? Gargit olhava para Eugênie com uma sincera expressão de incredulidade. Eugênie simplesmente não podia aceitar ser tratado como um caipira por alguém com cabelo desgrenhado, odor corporal forte, músculos salientes, que usava roupas com babados e que havia comprado testículos de gigante por 300 milhões de saus.
Gidol também tem um banco. Insistiu Eugênie. Então por que está agindo como se fosse sua primeira vez? Porque nunca tive motivo para visitá-lo. Então acontece que você é um caipira. Não fala merda. Você pode pegar qualquer transeunte e perguntar quem se parece mais com um caipira entre nós dois, e veremos o que dizem. É errado julgar as pessoas pela aparência. Esse filho da... Embora Eugênie realmente quisesse xingá-lo, as palavras de Gargit estavam mais ou menos corretas. Eventualmente, Eugênie veio com uma refutação. É realmente a coisa certa chamar alguém de caipira, só porque nunca foi em um banco antes. Você só precisa ir até uma das janelas e dizer que precisa fazer um depósito nessa conta. Explicou Gargit. Por que não me responde? Normalmente, receberia um número de bilhete, mas como estamos transferindo uma quantia tão grande e até temos um cartão Black, não deve haver necessidade de esperar. Me siga. Me responde, seu porco de merda. Eu não sou um porco. Até chegarem ao balcão, Gargit se recusou a responder sua pergunta. Com certeza, assim que abordaram um dos funcionários do banco e mostraram o cartão Black, foram imediatamente escoltados para uma sala VIP privada. Obrigado por visitar nosso banco. O chefe do banco saiu pessoalmente para aceitar o cartão enquanto abaixava a cabeça. Em pouco tempo, eles terminaram de fazer o depósito e o gerente do banco voltou com o cartão. O gerente começou a vender seus serviços. Você tem interesse em abrir uma conta pessoal separada? Se fizer uma agora, não precisa. Interrompeu Eugênie enquanto pegava o cartão e saía do banco. Sorrindo alegremente, Gargit seguiu atrás de Eugênie. Vamos para minha casa. Sugeriu Gargit. Por quê? Veio a resposta curta. Disseram que fariam a entrega assim que recebessem nosso depósito. Está me dizendo para ir até a sua casa só para dar uma olhada nessas bolas gigantes. Está louco. Se ver os testículos por si mesmo, com certeza mudará de ideia sobre eles. Já disse isso antes, mas se quiser, posso lhe dar um pouco do extrato assim que estiver pronto. Eu disse que não ia comer nada dessa merda. Simplesmente não consigo te entender. Por enquanto, vamos para sua casa. Você mudou de ideia. Além das bolas do gigante, há outra coisa que quero ver. Embora ele não tivesse nenhum interesse nessas bolas, estava interessado na fórmula da chama vermelha que Gargit havia herdado. Embora já tivesse dado uma olhada na fórmula da chama vermelha de Gerard, em vez da fórmula não modificada, ele queria ver a fórmula da chama vermelha que havia sido aprimorada pela família de Gargit. Porque a versão deles provavelmente é muito melhor, pensou Eugênie. Ele queria comparar a deles com a fórmula da chama branca para ver onde estavam as diferenças. Pensando nisso, Eugênie saiu do banco. Enquanto descia as escadas, o corpo de Eugênie de repente congelou. Ele ofegou. Na praça abaixo do banco, entre a multidão, ele avistou um vislumbre de cabelos roxos.